Olá, Ellen. Tudo bem? Vou me apresentar com o pseudonome Dimas. Eu sou policial militar reformado. Nas horas de folga, eu sempre trabalhava com segurança em shows, eventos e até segurança particular mesmo. E eu gostaria de dividir com vocês algo muito estranho que me aconteceu no ano de 2005. Moro no Rio de Janeiro, nascido e criado aqui. Em 2005, houve um show de uma grande banda internacional aqui no Rio. Foram 4 dias de evento. Nesses 4 dias de show, 3 eu fui designado para trabalhar. Para quem trabalha com esse tipo de evento, sabe que você pode estar onde for, no lugar mais agradável, que você não consegue prestar atenção em nada ao seu redor, a não ser a segurança dos presentes. Eu sempre fui muito profissional no que eu faço, e eu tenho um grande orgulho disso. No 4º dia de evento, foi a minha folga, então eu resolvi ir ao show. É uma banda que eu gosto muito, como eu já disse, e era uma oportunidade de eu poder assistir aquele show tranquilamente. Quero deixar bem claro aqui que eu só ando armado quando estou a serviço. Quando não estou, eu prefiro deixar minha arma em casa, e assim eu fiz. Fui para o local determinado do show, foi no Maracanã, não tem problema nenhum em dizer isso. Fui ao Maracanã e logo na entrada eu percebi que havia uma moça ali e ela me observava. Vocês conseguem imaginar quantas pessoas tem um show de uma banda internacional? Eu acho que sim, né? Então, não haveria a menor possibilidade de rever aquela moça novamente naquele local. E eu não fui ali interessado em nada que não fosse assistir ao show. Caminhando ali pelo local um pouco antes do show, eu dei algumas voltas, conversei com alguns colegas que estavam trabalhando e, novamente, aquela moça me olhando de longe. Ela era uma moça muito bonita, Ellen, e isso eu não posso negar. Aquilo me chamou a atenção, mas ainda assim, eu preferi tirar aquela noite somente para curtir o show. Em determinado momento, o show começou. Foi muito bom ver a minha banda tocando ali. Foi muito bom estar ali somente para acompanhar aquele evento. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: depois de mais de meia hora de iniciado o show e o local lotado, aquela moça parou na minha frente. E olha que eu estava num local totalmente oposto ao que eu havia avistado anteriormente. Ela parou em minha frente e ficou me olhando. Eu confesso que eu fiquei um tanto desconcertado, porque isso não era normal. Eu fiz que não a vi e continuei acompanhando o show, até que, em um determinado momento, ela segurou a minha mão e perguntou o meu nome. Eu me apresentei e ela também se apresentou. Eu não vou dizer o nome dela aqui e vocês vão entender o porquê no finalzinho do relato. Bom, eu não quero me estender muito, então vamos continuar. Conversamos ali muito aleatoriamente porque eu estava muito interessado na banda. É a minha banda predileta. Não é todo dia que você consegue ver o show da sua banda preferida, não. Então, entre uma música e outra, entre um intervalo e outro, conversávamos muito aleatoriamente e ela continuava ali. O que me chamou a atenção é que ela tinha um rosto um tanto pálido. Era uma moça bonita, bem vestida. Via-se que ela não vinha do subúrbio, não. Eu moro no bairro Botafogo. E, para minha surpresa, ela me disse que morava ali também. Bom, até aí, nada demais. Então eu pensei, ela deve ter me visto já de algum lugar, pode ser alguma vizinha, eu não sei, eu nunca fui muito atento a muita coisa. Terminado o evento, nós nos despedimos ali naquele local e, para minha surpresa, ela me perguntou se poderia me acompanhar. Na verdade, ela perguntou se eu poderia acompanhá-la, já que morávamos no mesmo bairro. Eu não vi nada demais nisso, afinal de contas, eu sou um segurança e aquela moça era minha vizinha.
E eu confesso a vocês que ela era uma moça muito bonita. Seria uma oportunidade de nos conhecermos melhor, até porque naquela época eu era solteiro. Isso não tinha nada demais. Caminhamos um pouco até encontrar um táxi. No meio do caminho, não conversamos muito. Chegamos a um determinado ponto do bairro Botafogo e ali ela me disse que era o seu endereço. Ela perguntou se eu poderia descer um minuto. Tudo bem, eu paguei o táxi e desci. Ali ficamos conversando e ela me disse que na verdade ali não era sua casa, que ela morava um pouco mais adiante, mas que pediu que descêssemos ali para que pudéssemos conversar um pouco melhor, nos conhecermos um pouco melhor e quem sabe futuramente nos vermos novamente. Fomos caminhando, não era tão perigoso naquela época como é hoje, apesar de que também não era tão tranquilo assim, mas enfim, eu estava quase próximo à minha casa. Continuamos nossa caminhada e quando chegamos na esquina da rua General Polidoro, ela parou, respirou fundo, me olhou dentro dos olhos. Eu perguntei para ela o que estava acontecendo, se ela estava passando bem, porque ela estava muito pálida. E ela disse que sim, que ela estava muito bem. Pediu para continuarmos a caminhada e assim fizemos. Andamos mais um pouco e quando chegamos em frente à entrada principal do cemitério São João Batista, ela parou. Eu perguntei a ela se estava tudo bem novamente e ela me disse que sim. E ela me fez um pedido. Ela pediu que eu caminhasse 3 passos à sua frente, que logo ela me alcançaria. Pediu que eu continuasse a conversa, mas que eu não olhasse para trás, que ela iria apenas verificar algo ali de frente à entrada. Mesmo sem entender, eu respeitei a sua vontade. Continuei caminhando e falando com ela. Parece que eu sentia ela caminhar do meu lado, mas ela não estava porque ela pediu que eu ficasse 3 passos à sua frente. Passados 2 minutos, Ellen, eu ouvi claramente ela dizer em meus ouvidos: "Obrigada pela companhia, Dimas." Eu me arrepiei todinho. Eu não sou um homem de acreditar em muitas coisas. Na verdade, até aquele momento eu era um tanto cético. Enfim, eu fiquei todo arrepiado e me bateu um pavor inacreditável. Eu olhei para trás e ela não estava mais ali. Naquele momento, veio um vendaval naquela rua e tudo ficou muito estranho. Parece que o tempo parou naquele local. Eu saí dali imediatamente e fui para minha casa. No outro dia, eu levantei muito cedo porque não consegui dormir. E nada me tirava da cabeça que eu tinha que ir ali, naquele lugar, saber onde aquela moça estava. Eu não a vi entrando em local nenhum. Naquele momento em que ela sussurrou aos meus ouvidos, eu olhei para todos os lados e não havia nem sombra dela ali na rua. Não havia como ela se esconder em local nenhum. Eu passei 15 dias em função de achar essa moça. Depois de 15 dias procurando, sem nenhum sucesso, em uma noite eu sonhei com ela. Foi muito nítido, Ellen. Parecia que ela estava ali na minha frente. Eu me lembro que no sonho eu perguntava para ela onde ela morava. E ela falou que era para eu caminhar até o portão onde ela havia parado. E ali era para eu entrar, que ela me indicaria sua morada. Naquele momento eu acordei. Eu acordei atordoado porque não havia o menor sentido. Ela parou de frente ao cemitério. Mesmo sem acreditar no que eu estava fazendo, eu saí de casa e fui no cemitério aquela manhã. Quando eu cheguei ali na porta, eu não via ninguém, mas eu sentia que alguém estava ao meu lado. Alguém, algo, não sei o que explicar o que era. Eu entrei e parecia que estavam me levando pelas mãos. Eu sentia alguém segurar a minha mão. Entrando ali, eu caminhei até um determinado local. E ali eu quis morrer naquela hora. Eu não acreditava no que eu estava vendo.
Em uma lápide estava a foto da determinada moça. Ela havia falecido em 2002. Ou seja, Ellen, havia 3 anos que ela não estava mais nesse mundo. Por que é que essa moça cismou comigo? Por que é que ela me seguiu até o show? Por que é que ela pediu que fosse acompanhada? Se ela era um espírito, ela não precisava de companhia. O que ela queria? Me assombrar? Se foi isso, Ellen, ela conseguiu. Eu fiquei muito mal. Eu me senti mal. Eu fiquei sentado de frente àquela sepultura por alguns minutos e quando eu me recompus, eu voltei para casa. Eu procurei saber qual foi o diagnóstico da morte daquela moça. Não foi fácil encontrar informações, mas quando a gente quer, a gente consegue, não é mesmo? Fui atrás de informações e, pasmem, com o seu nome completo e datas de nascimento e falecimento em mãos, eu resolvi fazer uma busca. Eu precisava saber um pouco da vida daquela moça, ainda que ela não estivesse mais viva. Após algum tempo de pesquisa, eu encontrei um BO e ali dizia que aquela moça, em uma determinada noite, saindo dali mesmo do Maracanã, numa noite de shows, ela foi assassinada. E detalhe, ela foi assassinada por um grupo de amigos. Belos amigos, não? Eu nunca consegui entender, Ellen, por que ela estava ali. Depois daquela noite, eu nunca mais sonhei com ela. Foi só uma vez mesmo, graças a Deus, para nunca mais. Mas aquilo nunca saiu da minha mente. Periodicamente, eu me pego pensando nela, e às vezes bate um vento, uma brisa, que parece que ela passa por mim. Medo dela? Não, eu não tenho medo dela. Eu confesso que eu fiquei um tanto chocado. Eu tive pena daquela moça. Eu só nunca entendi o porquê que ela veio até mim, porquê que ela pediu companhia. Será que ela ainda não entendeu que ela não faz parte mais desse mundo? Eu não sei o que dizer. Eu só sei que essa experiência me tocou muito. E agora vocês conseguem entender o porquê de eu não dizer o nome dela. Eu receio que se fizer isso, alguém possa ir até lá e encontrar o seu túmulo. Eu prometi que eu contaria essa história, mas eu jamais revelaria o seu nome. O meu único desejo, Ellen, é que ela encontre o seu caminho em outra dimensão e siga em paz. Às vezes, parece que sinto que ela está por perto, mas eu prefiro achar que isso é só impressão mesmo. Muito obrigada por contar o meu relato e tenham todos uma boa tarde.